João capítulo 4, então já convido você a abrir comigo sua Bíblia, em João capítulo 4. A gente vai ler a partir do versículo 1, Evangelho de João, capítulo 4. Leitura um pouquinho maior, então abre comigo para você acompanhar, João 4, do 1 até o versículo 30 a gente vai ler, que é o encontro de Jesus com essa mulher de Samaria. A gente já falou aqui sobre o leproso que vai até Jesus, falamos do impuro que é acolhido, a gente falou aqui do paralítico e enfatizamos o valor da amizade, a gente falou de como o chamado é poderoso, e aí enfatizamos a vida aí de Levi, de Mateus, esse chamado de Deus. Falamos sobre Nicodemos também, e hoje a gente vai focar na vida dessa mulher samaritana. Então, João, capítulo 4, versículo 1, diz assim: quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta, quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vá chamar teu marido e vem cá. Respondeu ela: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos e o que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com a verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo vem, quando ele vier nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Nesta altura chegaram seus discípulos e maravilharam-se de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que queres, ou por que falas com ela? Então, deixando o seu canto, a mulher foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Poderia ser este o Cristo? Saíram da cidade e foram ter com ele. Pai, nós te damos graças pela tua palavra e pedimos que nessa hora tu ministre nos nossos corações, a fim de moldar as nossas vidas segundo a tua vontade. É o que nós te pedimos para o teu louvor e para a tua glória. Amém. Versículo 4: e era-lhe necessário passar por Samaria. Eu gosto dessa ênfase que o apóstolo João dá nesse versículo, porque do ponto de vista de um trajeto exclusivo, não era necessário passar por Samaria. Os judeus poderiam ir por outro caminho, eles andariam até mais, mas todo judeu evitaria passar por Samaria em razão do conflito que esses tinham. A gente sabe que os samaritanos foram um povo que absorveu muito das práticas pagãs por conta do seu exílio na Babilônia. Era um povo que se misturou demais. Então, o judeu olhava para o samaritano como um povo impuro, como um povo profano, como um povo idólatra, como aquele cidadão israelita de segunda classe. Já existia esse olhar do judeu
para com o samaritano, e em contrapartida, esse ódio do samaritano por serem tratados assim, por serem vistos dessa forma. Então havia uma rixa, uma rivalidade, um ódio, uma amargura que foi se perpetuando por muitas décadas, muitos séculos. E no tempo de Jesus isso piorou muito mais, porque 19 anos antes do ministério de Jesus, um grupo de samaritanos entra no templo e derrama ossos humanos, profanando o altar. Isso trouxe um ódio tão grande do judeu, que era comum, especialmente os fariseus, os religiosos, quando oravam, agradecerem a Deus por não terem feito eles nem mulher nem samaritano. Eles terminavam a oração com a maldição sobre os samaritanos. Então é esse contexto que Jesus está vivendo, onde qualquer judeu não passaria por Jerusalém, por Samaria, e João faz questão de dizer era necessário passar por Samaria. Era necessário passar por esse lugar, apesar do risco que existia para um judeu, do perigo que existia para ele, era necessário atravessar naquele ambiente. E eu penso, por que não a gente pensar no sentido de que é precisamente por essa razão que era necessário Jesus passar por lá. É precisamente por esse ambiente cercado de ódio, de rivalidade, de amargura, de inveja, de, por que não, um sentimento de inferioridade, talvez. É por essas razões que era necessário Jesus entrar ali. É por essa razão que Jesus tinha que conversar com aquela mulher também, e a gente vai ver algumas razões dessa conversa. E a gente pensa, a partir desse versículo 4, que é justamente esses lugares que necessitam do caminhar de Jesus. É justamente ambientes de ódio, ambientes de amargura, de falta de perdão, de doença, de patologia, que precisam de luz. O evangelho ele foi trazido justamente para seres caídos, pecadores, e Jesus ele costuma ir nos lugares de maior necessidade. Jesus faz questão de mostrar para os seus discípulos que a missão se dá justamente nas Samarias desse mundo, justamente nesses lugares que podem implicar em risco para a nossa vida, em perigo para a nossa vida, mas são esses lugares que precisam de luz. É onde há trevas que a luz precisa ser projetada. É onde está apodrecendo que o sal precisa ser colocado a fim de permitir a preservação daquele lugar, a saúde daquele lugar. É ali que precisa de saúde, é ali que precisa de luz. E Jesus vai de encontro a esses lugares. E isso também deve trazer para nós um consolo ao coração. Deve fazer a gente continuar orando por aqueles que a gente talvez desacredite. Mas na certeza de que onde o evangelho chega, cadeias podem ser quebradas. Na certeza de que onde a luz de Cristo chega, a amargura pode ser de lugar para a cura, para o perdão, para a misericórdia. Na certeza de que, por mais que existam famílias que estão aprisionadas pelo ódio, pelas lutas, pelas doenças, a graça de Cristo pode chegar e pode dar lugar para a vida genuína, pode trazer, o sopro do Espírito pode chegar e gerar vida onde a gente menos espera. Como a gente falou, refletindo sobre Levi, quando Jesus diz segue-me, é quase que uma ordem, é de imediato, não é nem um chamado, é uma ordem, me segue. E aquele homem preso pelo pecado, que optou pelo dinheiro e por isso foi odiado pelos seus irmãos, ele trocou os bons olhos dos seus compatriotas por questão do dinheiro, mas quando o convite vem, quando a ordem vem, aquele homem se levanta e segue Jesus. Onde Jesus diz, vem, segue-me, não tem cadeia, não tem lugar que resista à graça e o evangelho. Então é um consolo, é um encorajamento. Continua orando, meu irmão, por aqueles que você às vezes está até desacreditado. Continua orando, porque é aí que a graça de Deus chega. Então é necessário Jesus passar por isso, atravessar por essa região tão conflituosa, porque Jesus vai ali quebrar barreiras. Jesus vai quebrar falsos conceitos naquele lugar. E não só naquele lugar, mas na própria mentalidade dos seus discípulos. Jesus está preparando homens que vão dar continuidade na missão. Jesus vai deixar para aqueles homens a continuidade, e aqueles homens são os pilares da igreja, e aqueles homens precisavam quebrar qualquer tipo de condicionamento religioso, sociocultural. Jesus quer moldar aqueles homens segundo o evangelho e não segundo a religiosidade farisaica, não segundo aquela religiosidade daqueles dias. É preciso quebrar barreiras na vida daqueles homens,
em Samaria e nas nossas vidas. E Jesus, então, ele quebra algumas barreiras socioculturais, eu queria destacar essas em primeiro lugar. Jesus quebra essas barreiras. Em primeiro lugar, eu diria que ele quebra uma barreira do machismo naquele contexto. Porque era muito absurdo um rabino conversar com uma mulher em público. Um rabino não conversava com mulher em público. Não se dirigia a uma mulher. Tamanha aquela cultura machista. Uma mulher, para aprender algo, ela precisava aprender pelo marido dela. Era através do marido que a mulher aprendia, e Jesus começa a conversar com aquela mulher, inclusive sobre assuntos teológicos, inclusive sobre questões daqueles dias. Ou seja, Jesus insere ela num diálogo teológico, fazendo algo completamente contrário, completamente inimaginável naquele contexto, porque ele quer quebrar aquele tipo de conceito errado, aquela barreira de machismo que predominava naqueles dias. Então, primeiro já era um absurdo ele falar com uma mulher. É por isso que o texto diz que os discípulos se admiraram de ver ele conversando com uma mulher. E admirar aqui não é que eles ficaram achando legal, não. É porque eles acharam um absurdo. Mas como é que ele está conversando com uma mulher? Mas como ele era o Messias, como ele era Jesus, ninguém falou nada. Ficou quieto entre eles ali a conversa. Mas eles ficaram chocados com aquela atitude de Jesus de conversar com uma mulher em plena luz do dia, meio-dia, ele falando como rabino. Isso é tão gritante para vocês terem consciência que quando Jesus diz para Marta que o lugar de Maria não seria tirado, é justamente porque Marta, queria meio que livrar Jesus e dar uma certa lição para a irmã dela, porque estar aos pés de Jesus como discípulo não era algo bem visto para uma mulher. E Jesus diz para Marta, ora Marta, a boa parte não vai ser tirada dela. Jesus então começa a quebrar barreiras ali, e ele sempre dá esse lugar de honra para as mulheres. A gente precisa ler o Evangelho percebendo essa atitude de Jesus em relação aos seus contemporâneos. Jesus se revela após a ressurreição para as mulheres primeiro. Jesus e Deus concede um lugar especial para Maria. Todas as gerações vão dizer que você é bem-aventurada. Então, há um lugar da mulher no Evangelho e que a gente precisa resgatar e não permitir que as culturas machistas que a gente foi gerado venha sufocar essa relevância do Evangelho, esse papel que o Evangelho dá. Jesus começa a quebrar isso. E nós, como igreja, precisamos entender esse papel especial da mulher no corpo de Cristo, no casamento. A gente precisa dar honra a elas, afinal, a relação marido-mulher não é uma relação de opressão, de dominação, mas Paulo diz que é uma relação de serviço. Ame as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou a ela para purificá-la e apresentá-la diante de Deus como pura, sem mácula, sem ruga. Ou seja, é uma atitude de serviço, e a mulher, em contrapartida, claro, sujeitar aquela missão que Deus confiou ao casal dentro do papel da redenção, mas há esse papel significativo para a mulher e que Jesus ali começa a quebrar, em primeiro lugar, essa cultura machista. Ele quebra essa cultura. A gente pode dizer que ele quebra uma segunda barreira, que é a barreira do estereótipo. Não bastava ele falar apenas com uma mulher, mas é uma mulher de vida suspeita. O texto diz que ela vai à água por volta do meio-dia. Agora, isso não é um horário em sã consciência que alguém vai tirar água, vai fazer um trabalho pesado, braçal, como o Everton cantou há pouco. O braço já está cansado, que dirá esse horário. Naquela região árida, seca, um calor gigantesco. Você imagina, nós em Ribeirão já sofremos com calor. Você imagina alguém fazer um trabalho desse, manual, uma mulher fazer um trabalho desse, por volta do sol do meio-dia. Agora, que dirá naquela região seca, difícil, e aquela mulher vai naquele horário, mas por que ela vai nesse horário? Provavelmente porque ou era desprezada pelas mulheres, em função da sua vida, mal falada, dos casamentos aí que ela teve, da situação que ela estava, aliás, que ela se encontrava, ou porque ela mesma decidiu não ir no mesmo horário que as mulheres para evitar aquela coisa toda, aquela chateação, aquela olhar desconfiado, aquele
maus olhos que eram direcionados sobre ela. Então é por isso que ela vai. Então era uma mulher mal vista, uma mulher mal falada, mas Jesus não vê nisso barreira para conversar com ela. Jesus decide ir, passar para aquela região, para naquele lugar, para naquele poço, porque ele queria ter um encontro com aquela mulher. Eu quase que antes da pregação ia dar um jeito de passar o vídeo daquela série que eu já aconselhei os irmãos, The Chosen, e o último episódio da primeira temporada é sobre a mulher samaritana, e tem essa cena do poço, é a cena mais bonita da temporada inteira. Quase que eu passei, ela é uma cena de 10 minutos, vale a pena, você acha no YouTube essa cena só, porque mostra essa decisão, essa orientação de Deus, e Jesus vai precisamente para ter aquele momento com aquela mulher e quebrar essas cadeias. Então era uma mulher, mas era uma mulher com uma vida que muitos falavam, uma vida suspeita, 4 divórcios, um repúdio, porque os divórcios eram dados certidão de divórcio, por isso ela pôde se casar de novo, se divorciar. E aí tem um repúdio que não tem carta de divórcio, é por isso que ela está numa relação vista como adúltera, uma relação ilícita, porque ela não teve a certidão de divórcio do 5º marido, ela teve repúdio do 5º marido, então ela está numa relação ilícita, por isso não é o meu marido, Jesus disse bem, não é o teu marido, ela está nessa relação ilícita. Então, assim, naquele contexto já olhavam com uma mulher, uma vida estranha, suspeita. Nós tendemos a olhar assim também. Você pensa na samaritana, a primeira coisa que vem na mente é essa mulher. Agora, eu acho interessante uma visão de um certo pensador brasileiro, porque ele faz a gente olhar de uma outra perspectiva para a samaritana. Porque ele pergunta: que mulher é essa que 6 homens querem se casar com ela? E a gente só olha para o lado da mulher que é divorciada, repudiada. Mas que mulher é essa que os homens querem casar com ela? Querem estar, ela é divorcia e outro homem quer estar com ela. Que mulher é essa? Essa mulher, ela é surpreendente. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê que talvez uma das dificuldades, embora essa mulher tivesse virtudes, e a gente vai citar agora, além das virtudes comuns de trabalho, ela está trabalhando ao meio-dia, não se importa de fazer trabalhos assim, mas é uma mulher que talvez naquele contexto trazia uma dificuldade, porque é uma mulher de opinião. Jesus fala: vai buscar o teu marido. Eu não tenho marido. O que você tem a falar, fala comigo, trata comigo. É uma mulher que demonstra uma percepção teológica interessante. Porque quando é focado no problema, na dificuldade, e ela reconhece que ela tem um problema a ser resolvido com Deus, ela fala: mas vocês dizem que é em Jerusalém que se cultua, que a gente resolve, outros dizem que é aqui no Monte Gerizim, onde a gente oferta os sacrifícios, faz os sacrifícios pela culpa. Ela mostra uma percepção: quando o Messias vier, ele vai resolver todas as coisas. Ela tem uma percepção teológica, ela é honesta quanto à sua condição. Então é uma mulher que talvez isso, naquele contexto machista, gerava problemas, dificuldades. Mulher que se posicionava. E nisso a gente vê que Jesus começa a quebrar esse paradigma do estereótipo, né? Os pré-conceitos que a gente estabelece sobre os outros e a dificuldade de se aproximar. A gente tem essa tendência pecaminosa de colocar um rótulo sobre o outro, e isso dificulta a gente de se aproximar, de conhecer melhor. Até olhando para esse texto, a gente às vezes não pensa nessa perspectiva, que dirá nas nossas relações, irmãos, uns com os outros. A gente às vezes já julga o sujeito pela cara, pelo jeito, pela fala, por coisas simples, ao invés de se aproximar, sentar e conhecer quem ele é de fato. Tem um pensador brasileiro que eu até discordo de muita coisa que ele escreve, que é o Paulo Brabo, mas uma coisa ele diz: olha, você quer me conhecer? Não me mande um e-mail perguntando sobre os meus credos, mas sente comigo, vamos tomar um café e você vai conhecer quem eu sou. Você vai ouvir um pouquinho de mim, por que eu penso assim. A gente precisa ter mais esse tato para conhecer as pessoas e quebrar esse estereótipo, e Jesus quebra isso. A segunda barreira é a barreira do estereótipo. E a terceira barreira aqui, dessas que ele quebra, socioculturais, é a barreira do etnocentrismo. Porque Jesus aceita beber no mesmo copo, no mesmo recipiente que ela, que era inconcebível também.
Então, ele está conversando com uma mulher de vida suspeita, mas, acima de tudo, uma mulher samaritana. Aí é para pegar. E Jesus não se importa de quebrar, de chocar as pessoas. Ele, olha, dá-me de beber e aceita beber do mesmo recipiente. Isso implicaria para um religioso ficar 40 dias sem participar de um culto. Porque é como se ele estivesse debaixo de maldição o fato de compartilhar do mesmo recipiente, de beber do mesmo lugar que um samaritano. Mas Jesus não tem problema com isso. Ele quer quebrar essa ideia de superioridade judaica, essa ideia religiosa que fazia com que eles olhassem e menosprezassem os seus irmãos, não se relacionassem com os outros. Isso é tão intrínseco nos judeus que Pedro, depois de receber o Espírito Santo lá na frente, Deus precisa dar uma visão para ele entender que o evangelho não é para judeu. O evangelho é para ser pregado em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Ele precisa ver um lençol descendo do céu, cheio de animais impuros para os judeus, e Deus dizendo, coma. Ele fala, eu não posso comer o que é impuro. E o anjo dizer, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Olha, virão homens que são enviados da parte de Deus e você deve segui-los. E aí ele vai para a casa de Cornélio, prega. Ele nem tinha batizado ninguém na água e o Espírito Santo vem. Todo mundo começa a falar em línguas, em outras línguas. E aí Pedro ele fica surpreso com o que Deus faz. Ele percebe como ele tinha cadeias aí, barreiras a ser quebradas. Quando ele entra na casa de Cornélio, ele diz, olha, não é certo para um judeu entrar na casa de gentil. Olha como que é a cabeça de Pedro, depois de andar com Jesus 3 anos, depois de receber o Espírito Santo lá no dia de Pentecoste, de caminhar um pouco à frente da igreja, ele precisa ainda quebrar essa ideia, essa lógica, ainda está impregnada na vida dele. E às vezes a gente permite esse tipo de sentimento de superioridade até em relação à cristandade, irmãos, que dirá fora dela. Às vezes a gente fica incapaz de aprender com os outros e até mesmo dentro da própria cristandade. E isso pode fazer com que a gente se torne sectário, um grupo exclusivista, como se Deus... Toda seita começa assim, com grupos de pessoas que se colocavam como os porta-vozes de Deus, a igreja de Deus, os únicos eleitos de Deus, e aí não aprendem uns com os outros. Eu já falei aqui que a nossa percepção de Deus cresce quando a gente entende as múltiplas formas e cores da graça espalhadas pelo corpo de Cristo. Então, nós precisamos quebrar essa barreira no sentido denominacional, no sentido dentro da cristandade, mas, por que não, talvez, em alguns outros sentidos, como esse de etnia, né? Essa ideia de superioridade que eles tinham. Jesus vem e quebra as barreiras socioculturais, o baixismo, ele quebra a barreira do estereótipo, desses preconceitos, ele quebra essa barreira etnocêntrica. Mas aí ele quebra também alguns falsos conceitos religiosos. Primeiro, ele quebra essa ideia de o conceito do templo enquanto geografia de adoração e perdão, lugar de perdão. Quando Jesus fala da mulher, não é teu marido, disse certo, e ela já reconhece, não é o meu marido, eu não tenho marido, porque ela sabe que ela tem algo para ser consertado com Deus, ela sabe disso, ela é consciente disso, e ela diz, olha, mas aonde que eu vou? Não é meu marido, eu sei que eu tenho uma pendência, né? Vocês dizem que o lugar é em Jerusalém, o lugar onde a gente entrega o sacrifício, que a gente recebe o perdão, é em Jerusalém, mas aqui dizem que é aqui em Samaria, no Monte Gerizim, onde é afinal? Então, ela tem levanta esse questionamento daqueles dias, mas aí Jesus vai dizer, olha, vem a hora, e já chegou, onde nem aqui e nem lá, mas em qualquer lugar, porque Deus é Espírito e Deus está em todo lugar. E aqui Deus já quebra essa lógica nossa de achar que Deus se limita a um espaço, Deus se limita a um lugar, Deus se limita a um determinado momento. Não, Deus está em todo lugar Ele pode ouvir a nossa oração, em todo lugar nós podemos curvar os nossos joelhos e pedir perdão ao nosso Deus, na certeza de sermos ouvidos pelo Pai. O próprio Jesus, na oração do Pai Nosso, que é o texto mais conhecido no Brasil e talvez no mundo,
mais repetido e talvez nem tanto conhecido, entendido. Ele diz: entra no teu quarto, antes de falar do Pai Nosso, entra no teu quarto, fecha a porta. No teu tameion, nesse lugar que só entra a pessoa íntima tua. Entra nesse lugar e ora teu Pai em secreto. E teu Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Já tem a certeza de acolhimento aí. Jesus já está ensinando a gente que qualquer lugar é lugar de culto, é espaço de culto a Deus. Jesus aqui, ele está ampliando a nossa percepção. Em Cristo, catacumba vira templo. Os primeiros cristãos se reuniam aí, por conta da perseguição. Em Jesus, as casas viram igrejas. Paulo escreve: a igreja que está na casa de Filemão, a igreja que está na casa de fulano. A igreja a casa vira igreja, o Zoom vira culto público, como a gente está vivendo nesses dias. Porque aonde o evangelho toca, onde a graça de Deus chega, a percepção nossa de que o culto ele é constante, não é restrito a uma geografia, a presença de Deus pode ser manifesta em qualquer lugar. Eu já compartilhei com os irmãos que a igreja que eu fazia parte, lá no meio da década de 90, a gente recebeu um irmão lá, e a conversão dele foi muito interessante, porque ele tocava nos terreiros de Umbanda. E ele ouve a voz de Deus lá dentro, falando para ele sair daquele lugar. Ele tem uma experiência lá dentro daquele. Depois, olha, você precisa voltar, porque senão você vai ver ameaças, mas ele continua firme. Hoje ele é um pastor aqui em Ribeirão Preto, é um amigo querido, um homem muito simples, lá no Jardim Aeroporto, mas ele teve uma experiência forte, Deus falou com ele num lugar que a gente fala: como assim Deus falou ali? Olha, Deus, onde ele chega, ele é Senhor, ele é dono, não há barreira, não há cadeia. Então a graça de Deus se manifesta em qualquer lugar é espaço de culto público. O nosso culto ele cresce, a nossa percepção sempre cresce. Então Deus não se limita a uma geografia. E Jesus está dizendo que essa é a adoração verdadeira, em espírito e em verdade. A verdadeira adoração, ela não é restrita a um lugar. Não é lá na rua Piracicaba 668. A verdadeira adoração, ela é feita com sinceridade de coração e ela é feita em submissão à palavra de Deus. A nossa adoração tem que estar em harmonia com a vontade de Deus. A gente tem que expressar essa vontade de Deus na vida e ela tem que ser com honestidade, com sinceridade. Então Jesus já vem e quebra a geografia. Para com esse negócio de templo geográfico. Templo são vocês. O templo vivo do Espírito Santo de Deus são vocês. Paulo diz: vocês são a habitação de Deus. Então, olhe lá como você usa o templo do Espírito Santo de Deus. Cuidado com o que você faz com o templo do Espírito Santo de Deus, que é a tua própria vida, que é a minha própria vida. Segundo, ele quebra o conceito de dia exclusivo de culto. Se a gente for levar o raciocínio de Jesus aqui, se nem lá nem aqui, se não tem lugar que limita a ação de Deus, nem dia. Porque o culto é toda hora. O culto é em todo momento. Jesus não está relativizando o nosso costume de reunir uma vez por semana. Isso é um bom costume. E Paulo diz para nós guardarmos as boas tradições. A tradição da guarda do domingo foi feita pelos próprios apóstolos. Eles vão dizer que se reuniam no primeiro dia da semana, no domingo. A gente vai ver a continuidade disso nos pais da igreja, né? Tem muita gente que questiona a questão do sábado, mas os próprios apóstolos começaram a guardar o domingo e depois os pais da igreja vão falar sobre isso. Não é problema o culto público. Jesus não está relativizando o culto público, mas Jesus está ampliando a nossa visão de culto. Então o culto não é aquele dualismo de que domingo é para Deus e o resto da semana eu trabalho para ganhar dinheiro. Não, não existe resto da semana para mim. Só existe culto a Deus em todo momento. Como diz o pregador brasileiro, só vai ter vida no nosso culto se tiver culto na nossa vida. O nosso culto só vai ser carregado de vida, contagioso, se a gente tiver culto todo dia. Se o nosso culto ser contínuo nas nossas ações, no nosso trabalho, ou seja, é ampliar o conceito de culto. É o conceito de corandel. Tudo que a gente faz é feito na presença de Deus. Eu estou diante da face de Deus. Tudo que eu faço com a consciência de que eu vou prestar contas a Ele. Então é culto. Jesus quebra, olha, para com esse negócio de culto com lugar
e para com esse negócio de culto um dia. Culto é toda hora, não para. E aí, uma vez por semana, a gente se reúne para celebrar, entendendo que a gente faz parte do mesmo corpo. Mas o culto do cristão não acaba nunca. E, por fim, ele quebra um conceito, um falso conceito clerical. E aí eu vou dar dois sentidos para esse conceito. Primeiro, no sentido sacerdotal, dessa relação com Deus, que no Antigo Testamento era sempre intermediada pelo sacerdote. Para Jesus, em Cristo, esse conceito é quebrado e ele se torna o nosso sumo sacerdote. Não há mais essa dependência de um clero religioso, no sentido de que você pode buscar a Deus aí na sua casa, você pode fazer a sua oração diante dele, você pode rogar a Deus por outros, porque você tem acesso a ele. Essa é a pregação da carta aos Hebreus. Entrai com confiança pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu pelo seu sangue. Ou seja, o sumo sacerdócio de Cristo é infinitamente superior do que o sacerdócio de Arão. O sacrifício de Cristo é infinitamente superior de ovelhas, de qualquer coisa. Você já tem acesso à presença dele. Então, Jesus primeiro quebra esse conceito clerical no sentido do sacerdote. Você não precisa depender do pastor. Tem um sentido as vocações pastorais, dos presbíteros, de organização da igreja, de manifestação dos dons, de como que Deus edifica a sua igreja, mas você nunca pode ser dependente de um clero. Você tem que ter a sua própria relação com Deus, tem que abrir a Bíblia na sua casa e ter a sua experiência com Deus, a sua relação com Deus. Claro, sempre lembrando que você faz parte de um corpo, mas você não pode ser dependente de um homem. Você já tem acesso através de Cristo Jesus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode suplicar diretamente a Deus. Nem aqui nem lá, samaritana. Vai chegar a hora em que você não precisa percorrer todo esse trajeto para ir lá oferecer para remover a tua culpa. Você não precisa lá no Monte Gerizim oferecer sacrifício para remover a tua culpa. Você pode dobrar os teus joelhos e receber o perdão aí. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Tem uma coisa que o Evangelho devolve é o sacerdócio. Mas num segundo aspecto, esse conceito é quebrado quanto, eu diria, uma exclusividade de uma ideia de profissionalismo missional. Eu gosto porque Jesus faz dessa mulher a primeira missionária de Sicar. Ela sai anunciando para a cidade inteira. Eu encontrei o Messias, ele está falando tudo que eu fiz. Ela anuncia para todo mundo. Talvez nem seria batizada na nossa igreja ainda, né? Precisa resolver. Jesus já faz dela uma missionária. Ela sai pregando, anunciando. Tem uma frase do Spurgeon que eu gosto muito. Ele diz que todo cristão é um missionário. Ou a gente é missionário, ou a gente é impostor. Missionários não são só esses que a gente ora, intercede, sustenta, estão aí, que a gente apoia na igreja. Missionário é você, meu irmão. Missionário é você no seu trabalho. Missionário é você em tudo que você faz. Porque nós temos uma missão. Deus nos chamou para dar continuidade a essa missão, a fazer essa missão, manifestar a graça de Deus. Então, ele quebra esse conceito, não são só os profissionais que anunciam, não são um tipo de gente que anuncia, todo mundo é missionário e precisa levar adiante a missão de Deus. Então, Jesus vem e quebra essas barreiras. Era necessário ele se encontrar com essa mulher, era necessário ele mostrar que Deus a viu, era necessário ele mostrar que conhecia as crises, as dificuldades, os mal-entendidos. Era necessário ele quebrar aquela ideia que ela tinha, que aquela região tinha, e que os próprios apóstolos tinham. Quebrar essas cadeias para mostrar a dimensão do evangelho. Então ele quebra isso. E a pergunta é quais barreiras que precisam ser quebradas em nós? Que tipo de barreiras que a gente precisa permitir que sejam quebradas? Talvez de uma inferiorização que te leva sempre a depender dos outros, a se colocar numa relação de paternalismo, onde você parece que não cresce porque se vê sempre como inferior. Quem sabe Deus não quer quebrar essa cadeia hoje na tua vida. Você olhar para si, tendo consciência do valor que você tem, da dignidade que você tem em Cristo Jesus, de que
Você não foi comprado por prata nem ouro, meu irmão, minha irmã, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Você vale a vida de Cristo Jesus. Não tem algo mais precioso do que isso. Você é a habitação do Espírito Santo de Deus, e aonde o Espírito Santo de Deus está, a vida, não há gente improdutiva, não há gente inferiorizada. Aonde o Espírito Santo de Deus está, há possibilidade grandiosa da manifestação de Deus. Mas talvez precisa ser quebrado barreiras que você criou em relação ao outro. E talvez a gente precise confessar diante de Deus nessa noite preconceitos que a gente permitiu que se estabelecessem no nosso coração. Talvez há pessoas que você tenha ressalvas. Quem sabe dentro da própria igreja Raízes. Tenha ressalvas, não se relaciona. Você já permitiu que fosse criado um estereótipo. E isso impede você de dar um passo além, de quebrar essa barreira. Eu queria que a gente orasse para que, no nome de Jesus, essas barreiras fossem quebradas na nossa vida. Amém? Pai, nós te damos graças pela